capítulo 10 e vamos ler aqui alguns versículos, amém? Gostaria de falar um pouco sobre a atitude desse homem, né? Cego, aleluia, cego Bartimeu, uma passagem que ela é conhecida, né, no nosso meio, mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem algo, né, para nos ensinar, né, para nós aprender. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim, então, 10:46. Então chegaram a Jericó, Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, presta atenção, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Tem bom ânimo, aqui diz ânimo. Não sei se está faltando alguma parte, pastor, mas é ânimo, né? Ânimo. Levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia, né? Esse trecho está dizendo, irmãos, que esse homem, ele era cego. Aleluia. Ele vivia a mendigar, ele vivia à beira do caminho a pedir esmolas às pessoas que iam e que vinham. Mas eu muito, irmão, me impressiono com esse homem pela atitude. Ele teve uma atitude de fé. Ele teve uma posição. Ele era cego, mas ele não era surdo. Amém? E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo se ouvir e pelo ouvir da palavra, da mensagem de Cristo. Aleluia. Não é outra coisa, é a palavra. É a palavra, aleluia, que gera fé em nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele creu. Aleluia. E alguém da multidão, a multidão disse: olha, não incomode o mestre. Aleluia. Mas, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Só aquele homem sabia o que ele estava sentindo e ele não perdeu tempo. Ele agarrou, irmãos, a oportunidade. Amém? Então, irmãos, ele se moveu pela fé. Aleluia. A fé, ela dá. A Bíblia diz que ela traz as coisas que, aleluia, que elas não são vistas fisicamente pelos olhos carnal, pelo olho humano. Mas, irmãos, a gente tem que se agarrar, porque, irmãos, o braço da fé, ela traz aquilo que está no âmbito, no ambiente espiritual para a realidade. Amém? Aleluia. Ele creu porque ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ele creu porque ele ouviu falar que Jesus outrora, ele tinha colocado os dedos no ouvido de uma certa pessoa e ele cuspiu e tocou na língua. Então aquele homem falou e os ouvidos foram abertos. Aleluia.
Irmãos, é a fé, a gente tem que se mover pela fé, a gente tem que levantar pela fé, trabalhar pela fé, mover em fé, irmãos. Não tem outra maneira, não tem outra forma da gente agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê, irmãos? Porque Deus, aleluia, Ele não se vê, mas a gente sentimos e cremos que Deus, Ele veio e está dentro de nós, aleluia. E tudo que eu preciso, irmãos, está dentro de mim, já está depositado dentro de mim, aleluia. E o que é que eu preciso? É ter fé para crer, aleluia. Eu preciso crer, porque quando eu creio, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que a gente temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele é uma fonte inesgotável, insaciável, aleluia. Essa fonte, ela não para, a água, ela é, irmãos, ela é transbordante, meu irmão. É coisa grande, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que a multidão disse, olha, não incomode o mestre, aleluia, não adianta, não, aleluia, mas, irmãos, não importa, aleluia, no meio de quantas pessoas você esteja ou eu esteja, irmãos, Deus, Ele quer ver você se mover, Ele vê o seu coração. Então, se nessa noite você chegou aqui, aleluia, louvado seja Deus, para cultuar ao Senhor, Deus, Ele viu o desejo do teu coração, da tua alma, aleluia, Ele viu quando você saiu de casa, aleluia. Então, irmãos, creia, porque você já recebeu, amém? E a Bíblia diz que o cego, irmãos, aleluia, ele se moveu, ele se levantou, aleluia, e alguém chamou ele, diga, olha, manda chamar esse homem. Jesus disse, manda chamar esse homem. Jesus sabia, irmãos, que ele era cego, ele queria ver. Mas, irmãos, muitas vezes a gente temos que ter uma atitude, a gente precisa falar, amém? E ele recebeu a sua bênção, e eu e você também, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.